aqui falando sobre reprogramação mental. E tudo que você viu até agora foi para te dar uma estratégia de como acionar os teus recursos internos. Todo ser humano ele tem um potencial ilimitado em determinadas áreas. E nós temos muitos recursos a usar, só que muitas vezes nós não utilizamos. Então essa aula é para que você entenda mais uma estratégia de como alcançar todo o teu potencial e todos os teus recursos que estão à tua disposição, que já estão aí, ok? Então a gente vai falar sobre os estados emocionais. A gente vem construindo esses capítulos sobre estados emocionais. E na aula passada a gente viu essa primeira forma de como criar estados emocionais. Só revisando aqui, os estados emocionais são ambientes internos, né, emocionais, que você e eu agimos, ou pelo meio, ou por meio dele, nós nos comportamos como nos comportamos. Nós nos comportamos da forma que nos comportamos por conta dos estados emocionais em que estamos num determinado momento. Todos nós transitamos em estados emocionais diferentes. E esses estados emocionais são a causa, digamos assim. São o princípio governador dos nossos comportamentos que gerenciam as ações e as nossas ações geram os resultados que nós queremos ou que nós não desejamos, enfim. E esses estados emocionais, eles são produzidos por dois fatores. O primeiro, na aula passada, nós vimos foi as representações internas. Um mesmo episódio pode ser interpretado de forma diferente de acordo com as pessoas que estão vendo aquele mesmo episódio. Então, eu e você, se nós tivéssemos visto nesse exato momento um acidente de carro, você poderia narrar de uma forma completamente diferente de mim. Porque você vai interpretar aquele feito, aquele acidente, aquele evento conforme as suas representações internas, conforme o seu conjunto de experiências. De repente você já sofreu um acidente como esse. E a tua intensidade, a leitura que você fez daquele evento, vai ser de repente muito mais profunda do que a minha. Talvez superficial, por conta das minhas experiências. E também da forma como eu interpreto esse evento. Então as representações internas, e nós somos responsáveis por elas, essas gerenciam e geram os estados emocionais. Nós vimos que os estados emocionais apoiadores, fortalecedores, eles impulsionam o grau de ação que os homens e as mulheres de sucesso obtêm. Então as mulheres e os homens de sucesso, eles diferem das pessoas de fracasso por conta que eles utilizam mais estados emocionais apoiadores dos seus comportamentos. Um nível de comprometimento elevado, um nível de diligência, de paciência, de resiliência, uma característica antifrágil, isso tudo talvez inconscientemente esteja nos homens e nas mulheres de sucesso. E eu estou trazendo isso um padrão aqui consciente para que você gere esses estados emocionais apoiadores do comportamento, através das representações internas e finalmente através da tua fisiologia, da tua bioquímica. E aí a gente vai começar essa aula, a estratégia por trás dos estados emocionais por meio da tua fisiologia. A estratégia para você acessar as emoções, o comportamento, as ações e os resultados que desejam por meio da tua fisiologia, da tua bioquímica. Existe, desde os primórdios dos tempos antigos, existe um fascínio pela linguagem corporal. Sim, a linguagem corporal, ela dita a intensidade com que você está argumentando oralmente. A linguagem corporal, ela gerencia de forma coerente as tuas emoções naquele determinado momento, as tuas expressões, a tua comunicação fica mais persuasiva. Estudos mostram que você consegue avaliar e ter a primeira impressão de uma pessoa por milésimos de segundo, primeiro contato visual, porque você leu um pouco o comportamento daquela pessoa. A linguagem corporal dela pode passar confiança, isso na entrevista de emprego, no trabalho, numa apresentação em público, ou pode passar temor, pode passar medo, nervosismo, enfim, tudo pela linguagem corporal. Então, a grande verdade é que, por muito tempo, as pessoas passavam anos e anos estudando como a linguagem corporal ela pode comunicar com outras pessoas. A tua linguagem corporal, o teu corpo, comunica aquilo que você deseja para outras pessoas. Okay? Aqueles processos internos que estão acontecendo no seu cérebro são comunicados por meio do teu corpo. Só que se descobriu recentemente que a linguagem corporal também comunica com você mesmo. O seu corpo, ele comunica, ele fala, ele expressa algumas situações para você mesmo. Então a linguagem corporal não é só uma linguagem com o outro, é uma linguagem com nós mesmos. Então a gente precisa avaliar isso. O fato é que existem pessoas que vivem como que presas em caixas, encaixotadas, elas não conseguem se movimentar muito bem. E eu quero trazer essa verdade aqui, anota esse insight agora. O movimento
cria as emoções. E as emoções, os estados emocionais criam um comportamento, e o comportamento, as ações, e as ações, os resultados que você deseja. Então, nós precisamos nos movimentar, e esse movimento vai gerar as emoções desejadas. Perceba uma coisa, o nosso corpo, ele vai ser sempre coerente com a nossa mentalidade. Sempre coerente, ele nunca é incoerente. Você nunca vai ver alguém correndo pelo meio da rua, com um sorriso largo, com muito movimento, energia, e dizendo que vai se matar. Você não vai ver isso. Por quê? O corpo é coerente com a mente. Os estados emocionais de uma pessoa que está pensando em ceifar a sua própria vida, que está pensando em tirar a sua própria vida, são estados emocionais e pensamentos mais lentos, uma cor mais preto e branca, tem menos brilho, menos movimento, menos energia. Esses são os pensamentos. E esses pensamentos conduzem a uma linguagem corporal mais intimista, mais amedrontada, mais interiorizada, enfim. Quando nós estamos com medo, nós vamos ver isso, nós nos diminuímos. Então, o corpo é coerente com as tuas emoções e com os teus pensamentos. Assim como os teus pensamentos são coerentes com os teus movimentos. Então, se os pensamentos eles criam os movimentos que nós temos, a nossa linguagem corporal também, isso é neurociência. A neurociência descobriu que a nossa linguagem corporal também pode criar, no movimento inverso, as nossas emoções. Então perceba isso. Amy Code é uma pesquisadora de Harvard, eu vou deixar o link aqui nessa aula, o link do vídeo dela, do TED dela, onde ela explica em cerca de 21 minutos um pouco da teoria que ela estudou por anos. Ela fala que a linguagem corporal, ela movimenta e libera uma série de neurotransmissores internos do nosso cérebro. E esses neurotransmissores, eles gerenciam a nossa performance, a performance humana. Então tem uma pesquisadora de Harvard, eu vou deixar até aqui o link do TED dela, em cerca de 21 minutos ela tentou resumir os anos de pesquisa em relação à persuasão e comunicação interna, comunicação da linguagem corporal com nós mesmos. Então, essa Amy Code, ela fala sobre posições de poder e de dominância. Posições como da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Essas posições, elas liberam a gama inteira de neurotransmissores e hormônios que governam e gerenciam ali o nosso desempenho e a nossa performance, a performance humana. Então, ela descobriu e começou a investigar que a linguagem corporal impacta diretamente os nossos pensamentos, as nossas emoções e, consequentemente, as nossas ações também, futuramente. E uma outra pesquisadora chamada Jessica Trace, ela fez uma pesquisa com crianças cegas de nascença e ela viu que essas crianças, quando obtinham alguma meta, atingiam algum resultado esperado, elas comemoravam com uma posição de vitória, uma posição bem conhecida, que é quando nós elevamos nossos dois braços numa posição de V. E essa posição de vitória energizava e trazia também mais neurotransmissores para essas crianças. Essa pesquisadora de Harvard, Amy Code, ela fala que as posições sem poder são posições em que nós nos diminuímos. Nós geralmente nos abraçamos, nos diminuímos, chegamos à posição fetal. Para você entender isso, basta você lembrar de alguma situação em que você estava com pensamentos deprimidos, quando você estava muito triste, quando algo muito frustrante aconteceu. A sua linguagem corporal vai ser condizente com os seus pensamentos, que são nesses momentos mais vazios, mais lentos. Você tem pensamentos menos coloridos, né? Mais preto e branco. Parece que os teus pensamentos ficam sem brilho. Sim, esses pensamentos são coerentes com o teu corpo. Eles mandam mensagens para que o teu corpo haja de forma coerente com eles. Então, nesses momentos, são momentos que você deve inverter a ordem, você deve esbravejar, movimentar o teu corpo, energizar ele, porque dessa forma você vai fazer e produzir uma gama de neurotransmissores e hormônios que vão potencializar e mudar até mesmo os teus pensamentos, porque o movimento ele cria as emoções. Então a Amy Code ainda fala sobre movimentos fake. O que são movimentos fake? São movimentos literalmente falsos, que não são condizentes ou não são coerentes com os teus pensamentos atuais, para você gerar novos pensamentos que te levem a um novo estado emocional. Então é o movimento inverso, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é passado, o presente ou o futuro nas suas emoções. Então quando você gera um novo movimento, quando você gera um processo, entre aspas, de incoerência com os pensamentos de repente tristes ou frustrantes que você está tendo, você gera mais impacto em uma nova gama de neurotransmissores e hormônios que deixam o teu corpo em estado de alerta, que deixam o teu corpo em um novo estado emocional, porque eles vão produzir novos pensamentos. Então, literalmente, eu te recomendo aqui nessa aula que você, quando essas situações acontecerem, de baixa performance, de frustração, você movimente o teu corpo,
você acelere o teu corpo, seja praticando um exercício físico, ou seja simplesmente elevando o teu corpo. Literalmente pega os teus braços e faz o V da vitória, comemora como se você tivesse, ou como se o seu time tivesse feito um gol, como se você tivesse conquistado o teu sonho. Comemora. O teu cérebro ele não vai entender esse processo. Ele vai simplesmente fazer essa leitura e processar a quantidade de neurotransmissores e de hormônios que você teria se você tivesse ganhado de fato. Ele não consegue distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Então, quando você comemora algo, mesmo os teus pensamentos estando em coerência com essa comemoração, você, na verdade, fracassou, você, na verdade, está frustrado. E quando você comemora, você se posiciona num novo estado emocional por conta dos teus novos hormônios. Esses hormônios que são injetados imediatamente no teu organismo. Então, literalmente, você precisa fazer isso. Porque quando você fizer isso, você vai se assemelhar com os líderes poderosos. E quem Code observa é que líderes poderosos geralmente têm um alto índice de testosterona e um baixo índice de cortisol. Se você tivesse alta testosterona, que é o hormônio da performance humana, e tivesse alto cortisol, provavelmente você não faria muitas coisas. Testosterona é produzida por homens e mulheres. E a testosterona ela é gerenciada pelas posições de poder. M. Code diz que 2 minutos por dia sorrindo, apenas movimentando os músculos da tua face, seja por um motivo óbvio ou não, sorrindo, você vai liberar mais testosterona e diminuir os índices de cortisol, que é o hormônio do estresse, a reação ao estresse. Então, literalmente, você começa a hackear a tua bioquímica, você começa a hackear os teus processos internos, neurológicos. E esses processos, quando hackeados por você, quando governados por você, te levam a uma performance humana mais alta, a alta performance. Então, para você chegar a alta performance, para você chegar no estado de testosterona mais alto, performance, presença, menos cortisol, menos estresse, o que é que você precisa fazer? Posições de poder. Então, essas posições de poder, seja um sorriso por 2 minutos, literalmente movimentando o rosto da tua face, seja uma comemoração enérgica, seja uma comemoração com que na posição de V, seja movimentando o teu corpo, dando saltos, e é como se pudesse tocar o teto, literalmente. Se você faz isso, você gera uma nova gama de testosterona, diminui o cortisol e atinge níveis de performance de líderes poderosos. Então, literalmente, o que você precisa fazer é isso. Claro, você não vai fazer isso antes de uma entrevista de emprego, imediatamente antes. Mas quem sabe no banheiro, se preparando para essa entrevista, antes em casa, quem sabe até mesmo antes de uma apresentação em público, antes de chegar na empresa, você faz essas posições de poder. Ela fala que é a posição do super-homem. Quem usa essa posição? Antes de bater uma falta, por exemplo, Cristiano Ronaldo, ele usa essa posição. Ele usa essa posição, ele abre as pernas na altura dos ombros e fica por alguns segundos respirando profundamente, intensamente. Então, o que nós precisamos fazer é hackear a nossa própria biologia, hackear a nossa própria fisiologia para gerar a quantidade de hormônios desejadas e os hormônios desejados para atingirmos novos níveis de performance. Então, você pode gerenciar isso. Então, eu quero passar aqui 4 exercícios práticos para você atingir uma nova estratégia de hackear a tua própria fisiologia e atingir estados emocionais apoiadores dos resultados que você deseja. Pratique exercícios físicos todos os dias. Pelo menos 30 minutos de exercício físico acompanhado. Procure praticar exercício físico. Saia da caixa, literalmente. Não só no pensamento, saia da caixa no movimento. Movimente seu corpo. Posições de poder por 2 minutos, seja no banho, movimente seu corpo. Alargue o seu sorriso. Dê mais sorriso, você libera mais testosterona, diminui o cortisol. Acesse os estados emocionais apoiadores, hackeando a tua fisiologia, movimentando ela, sendo incoerente, fazendo movimentos fake. Esses movimentos fake logo se tornarão verdadeiros porque ele gerenciou, ele alterou o processo interno que você estava tendo de pensamentos de repente frustrantes para você gerar uma nova performance. E também mude o motivo, porque o motivo importa. O motivo faz com que pessoas vão para a guerra e se lancem em aviões kamikaze. Faz com que muçulmanos tirem a sua própria vida como homens-bomba. O motivo importa. Você precisa gerenciar os motivos. Os motivos importam. Então, o porquê e o para quem você faz o que faz. Por exemplo, qual é o motivo, Gabriel? Por que eu vou gerenciar ou hackear minha fisiologia para chegar nesses níveis de performance? Porque dessa forma, gerenciando, alterando a tua fisiologia, a tua bioquímica, você vai atingir os estados emocionais desejados, apoiadores que vão governar os seus comportamentos. Esses comportamentos sólidos vão gerar um nível de ação que você precisa massivo para atingir os resultados que você deseja. Resultados vêm através de estados emocionais.
E estados emocionais vêm das representações internas, interpretação do que acontece, aula passada, e através da tua fisiologia. Então agora eu quero te encorajar a se posicionar e acessar 10 emoções de poder todos os dias. O primeiro deles é amor, o segundo gratidão e apreço pela vida e pelas coisas. Curiosidade, paixão e excitação pela vida, pelas pessoas, pelas coisas que você faz, pelo processo. Determinação, flexibilidade. A flexibilidade governa muitas vezes as pessoas que se dão bem das pessoas que fracassam. Confiança, autoconfiança, alegria e contentamento. Seja sempre satisfeito, mas sempre inconformado, podendo fazer mais. A vitalidade, a tua saúde física. E também contribuição, senso de contribuição. Esses 10 padrões de emoções são literalmente padrões. Você acessa eles à medida que você governa as tuas emoções, os teus estados emocionais. Como você vai fazer isso? Representando internamente esses processos de forma diferente e, sobretudo, modificando, hackeando a tua fisiologia. Ok? Modele isso e aplique na sua vida. Modifique os seus estados emocionais. Acesse apenas estados emocionais apoiadores para os resultados que você deseja. E vamos crescer na nossa carreira. Um grande abraço e até a próxima.